respeito de custos, né? Pronto, ó, tá gravando. Fechar com vocês o tema a respeito de custos e começarmos a tratar de um outro tema que é legislação, financiamento, linha de crédito, inerente aí ao nosso mundo, né? Como é que a gente capta dinheiro, né? Como é que a gente se financia para desenvolver os nossos projetos. Esse é um tema também importante aí no nosso dia a dia. Mas deixa eu fechar, no primeiro momento, a questão dos custos com vocês. Recapitulando, né, é importante a gente reforçar que custo está no nosso DNA, está no nosso dia a dia. Aliás, espera aí. Antes de a gente começar a falar de custos, deixa eu reforçar que essa semana, botei aqui na minha colinha, né, do dia 27 ao dia 1º, começa a nossa T2. Teve gente que perguntando, pô, T2, o que é isso? Na verdade, é V1, VT, né, e V2. Sendo que, no nosso caso, né, nesses encontros síncronos, o VT ele é dividido em duas etapas, T1 e T2, que a gente soma, divide por 2 e forma a nota do VT. Então, vocês já fizeram o T1, né, tá rolando, começar a rolar essa semana aí o T2. Então, você tem até sexta-feira, se eu não me engano, para desenvolver, com muita tranquilidade, a gente está rolando essa avaliação. Vânia tem uma questão? Pois não, Vânia? Boa noite, Douglas, professor. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te falar, a T2, ela vai ser direcionada lá tem um plano de ensino, né? Eu queria saber quais são a partir de qual aula que é a T2, porque ainda não foram dadas todas as aulas, né? Então deve ter alguma coisa na T2. Você pode me explicar? Claro. Excelente pergunta, Vânia, que é até de interesse dos demais. Como você muito bem colocou, a gente estamos caminhando, né? Temos que falar de legislação, de planejamento estratégico, que são tópicos importantes para as próximas aulas. Nossas aulas vão até aí meados falta um mês aí para V2, né, para avaliação final. Então, tem muita coisa aí para a gente rolar. E aí, o que eu fiz? A nossa T2, ela vai até custos. Custos para trás. É meio que uma reprise aí da T1, né, em função do conteúdo, dos temas, como forma de vocês não ficarem prejudicados. Então, tudo que a gente está tratando de custos para trás vai ser objeto da T2. Tudo de custos para frente, né? Aí só vai cair no nosso VT. Senão, vocês ficariam prejudicados e não teria sentido, né, a gente provocá-los com uma prova de entendimento. Então, eu desenhei dessa forma. Depois vocês vão ver com calma. E é até bom a gente dar uma olhada aqui, fechar esse conceito de custos hoje para a gente ser feliz junto. Show. Boa. Obrigada. Eu agradeço a sua pergunta, que realmente é importante a gente colocar aqui para os debates. E aí, como a gente está tratando de custos, né? Custos está no nosso DNA e a gente precisa, recapitulando, né? A gente precisa desses caras porque considerando todos os custos que eu formo o meu preço e a diferença dos dois é o meu ganho. Custo a gente viu que a gente enxerga ele e a gente acumula ele de formas diferentes. A gente enxerga, né, a gente visualiza os custos dentro do processo de produção, aqui uma recapitulação, né, de uma forma direta ou de uma forma indireta. Por que direta e indireta? Porque o que compõe os custos são 3 elementos, né? Os insumos, né, da produção, a manipulação desses insumos pela mão de obra, né? A pessoa que fica... eu dei o exemplo aqui do tecido, eu compro o tecido e vou cortar o tecido, vou costurar o tecido, e aí essa manipulação é a mão de obra que manipula o insumo. E o terceiro elemento são gastos gerais, os custos indiretos de fabricação, né? Esses caras aqui somados, eles formam os custos, né, de todo um serviço, de todo um produto. Sendo que eu enxergo esses caras de uma forma direta, quando eu consigo quantificá-los, mensurá-los, né, a mão de obra, o insumo da produção,
e de uma forma indireta quando eu tenho que ponderar, quando eu tenho que fazer rateio. Aqui eu vou, inclusive, disponibilizar para vocês uma bateria, eu acho que fica legal com relação a custos, como é um tema assim, que foge um pouquinho ao nosso dia a dia, importante, mas foge ao nosso dia a dia, eu vou considerar uma bateria de exercícios para vocês treinarem lá para o futuro, né? Se é que você me entende. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma bateria, vou postar 2 arquivos, um arquivo com exercícios e um arquivo com gabarito comentado, né? Não olha o gabarito comentado, né? Tenta se provoque fazendo os exercícios, depois você vai lá no gabarito comentado e caramba, essa aqui acertei, e caramba, essa aqui errei, por que eu errei? Aí você faz ali um depara e lá na frente, se você tiver alguma dúvida, se persistir alguma dúvida, levanta a mão, pense em mim, liga para mim, não liga para ele. Estou aqui à vossa disposição. Mas eu acho legal a gente bater e treinar nesse sentido para a gente se sentir mais confortável com relação a esse tema. Voltando, então, ao tema, a gente tem, então, direto e indireto. Indireto é quando eu tenho que ponderar. Um exemplo aqui, a gente, nesse momento, somos 12, né, aqui conectados. Eu estou gastando a minha internet aqui para vocês. Então, eu vou pegar o valor dessa minha internet e vou dividir por 12. Ah, vai ficar caro, Douglas. Vai ficar caro porque só tem 12 pessoas. Se tivessem 120 pessoas, eu ia ponderar, eu ia dividir por 120. Então, ia ficar um pouquinho para cada um, né? A fração de cada um. Por isso que ele vai variar, né? Esse custo, ele é indireto, porque eu tenho que chegar até ele de uma forma não direta, eu tenho que calcular. Se você falar quanto que eu cobro por hora aula, eu mando na lata direto. Agora, quanto que eu vou gastar de energia, eu vou te responder, vai depender da quantidade de alunos presentes. Então, o custo ele se comporta dessa forma. E uma outra forma, que é como que ele se acumula, né, dentro do processo de produção. Ele se acumula, então ele pode ser direto ou indireto. E o processo de acumulação é fixo ou variável. Variável, mais uma vez, vinculado ao volume produzido, e fixo, independentemente, como aqui a gente, independentemente da quantidade de alunos, 14, 15, seja lá quantos forem, eu vou receber minha hora-aula. Então, se eu der aula para 14, eu vou receber. Se eu der aula para 140, eu vou receber da mesma forma. Foi o que a gente conversou sobre custos até aqui. Eu queria dar continuidade a esse tema. Espera aí, deixa aqui, running. Pronto. Streamei aqui minha tela. E, Douglas, estou processando, estou entendendo, estou no gerúndio ainda, legal, não estou ainda 100%, mas os custos, na verdade, quando o processo ele tem uma produção conjunta? E quando eu tenho a minha pet, né, minha pet shop, eu compro lá o shampoo e uso esse shampoo em vários gatinhos, por exemplo. E aí, como é que a gente vai diluir, como é que a gente vai distribuir esses custos considerando essa situação? Até porque, Douglas, eu pego o shampoo e diluo com outro produto lá, um óleo, né, hidratante, e aí eu posso aumentar a quantidade de itens a serem utilizados ali no banho de cada pet, por exemplo. Eu quero apresentar para vocês, então, existem várias formas da gente acumular custos. E eu estou destacando uma aqui, que é do nosso interesse, que é a produção conjunta. Como assim, Douglas? Várias formas da gente enxergar esses custos fixos, variáveis, direto e indireto. Pô, você está embolando mais ainda a minha cabeça. Não. A gente vai focar aqui, no nosso caso, nessa forma de identificar custos, produção conjunta. Por que a gente não vai ver as outras, né? Você pode perguntar, se tem outras, por que você botou na tela? Não me confunda.
Não, para dar um entendimento melhor ao nosso interesse. Custos por ordem de produção é quando você vai numa loja, você quer reformar a sua cozinha, quer reformar a sua casa, o seu quarto, e aí vai na loja, aquelas lojas que fazem móvel por encomenda, sabe qual é? Você vai lá, ele vai desenhar o móvel para você, específico para você, e aí, naturalmente, aqueles três elementos, os insumos da produção, a mão de obra e os gastos indireto de fabricação, vão ser maiores porque vão ser customizados para você, por ordem de produção. O seu armário de cozinha é diferente do meu, que é diferente do outro, que é diferente do outro. E aí é por ordem de cliente. Aumenta-se os custos, mas você tem uma qualidade, de repente, mais direta ao atender ao cliente. Por processo, é quando você vai numa Casas Bahia da vida, né, numa loja de móveis qualquer, e ali você quer comprar um armário, né, para sua cozinha, e tem aquele tipo de armário ali, só muda a cor. Né? Mas não cabe na minha casa, não cabe na minha cozinha, você vai ter que dar o seu jeito, porque a loja não vai fazer o ajuste para te atender, diferente da ordem de produção. Então, os custos inerentes aos processos, a forma de controlar custo por processo, ele é mais barato, né? O produto final ele é mais barato, porque ele trabalha por linha de produção. Exemplo, eu vou comprar uma quantidade de 10 mil metros cúbicos de madeira, eu vou contratar um profissional para trabalhar na serra, para ele serrar essas 10 mil madeiras conforme uma forma, e ele vai produzir as mesas, todas elas iguais. Eu vou botar para vender. Então, na minha casa, na sua casa, na outra casa, vai ter os móveis todos iguais, por produção. Quando eu negociei a compra ali dos 10 mil metros cúbicos de madeira, eu estou comprando mais barato, né? Do que comprar uma madeira para atender aquele armário da sua cozinha específico. Por isso que, por ordem, fica específico, por processo, fica por linha de produção. Vou pular aqui o que a gente vai abordar daqui a pouco, por departamento. Tanto o departamento quanto o centro de custo é mais para grandes empresas. Não vem muito aqui o nosso caso, mas, mais uma vez, para não te deixar no vácuo, por departamento é quando eu compro uma resma de papel, por exemplo, e essa resma de papel ela é usada pela contabilidade, pelo departamento financeiro, por todos os departamentos de uma empresa, né? E aí quando você entra no sistema para imprimir o relatório, para tirar a xerox, seja lá o que for, você digita a sua senha. Essa sua senha te remete, te vincula ao seu departamento. Na hora, então, que chegar a fatura lá da xerox, né, ou da gráfica, seja lá de quem for, o gestor tem a capacidade de alocar o consumo proporcional a cada departamento. Faço mais uma vez, só para grande empresa. E centro de custo é quando você também departamentos integrados, quando você tem ali departamentos comuns, né? A área de contabilidade, a área jurídica e a área financeira. Ela tem uma mesma, apesar de terem rotinas diferentes, eles têm ali uma mesma forma, entre aspas, aqui, de pensar, um mesmo tipo de consumo de papel. Então, você centraliza num centro de custo só, em vez de controlar por departamento. A área de produção, você tem produção de camisa, produção de calça, produção de blusa. Então, são produções diferentes, mas tem alguma coisa em comum. Então, a folha de papel da resma que eles consomem é de um mesmo centro de custos. No nosso caso aqui, vamos falar de produção conjunta. Custos de produção conjunta. O que são custos de produção conjunta? Vamos nos remeter aqui ao nosso amiguinho boi, né? Eu comprei o novilho, alimentei, vermifuguei,
hidratei, cuidei, todos os eis possíveis e imagináveis, até ele chegar à quantidade, ao peso da arroba ideal para o abate, né? Então, eu tive aqueles 3 elementos, né, de insumo, das vacinas, a mão de obra do cuidador, né, para água, sal, tudo mais, e eu tive ali outros custos indiretos, né, para transportar a alimentação até o coxo, cuidar do, do, da higienização, enfim, lá do matadouro. Eu tenho ali uma série de gastos inerentes ao processo de criação do boi. Só que chega um determinado momento que eu tenho que abatê-lo em função aí da necessidade. Ora, quando eu faço o corte do boi, do animal, o mercado, não sou eu, mas o mercado valoriza, vamos lembrar aqui dos 3 fatores, né? Receita, custos, e a diferença dos dois é o resultado. A receita, o mercado valoriza muito mais o filé mignon e a picanha do que o músculo e o patinho, por exemplo, né? Não é quem está produzindo, é o próprio mercado. Então, naquele momento que eu pego o animal, boto ele no processo de produção e abato ele, na hora de desossar, na hora de arquivar, de guardar, né, de botar na câmara frigorífica, na hora de transportar, eu tenho que dar um mimo maior à picanha e ao filé mignon, que o mercado valoriza mais, do que, por exemplo, a ponta de agulha e o rabo, né? Se bem que se for rolar um mocotó, aí você me chama que eu me amarro. Mas o mercado não valoriza, né? O custo do mocotó, né, é muito mais barato, o preço do mocotó é muito mais barato do que o preço do filé mignon. Aí, então, como eu continuo com os custos, eu tenho que controlar, porque limpar, armazenar, transportar e cuidar, embalar, como eu disse, a picanha, são custos, mas eles são tratados de forma diferente do que desossar, embalar, guardar, transportar o colchão mole, por exemplo. Daí, então, o conceito da produção conjunta. O que é a produção conjunta, né, para a gente contextualizar? Processo de produção, aqui eu vou ler, tá? Na qual, peraí que eu... processo de produção na qual 2 ou mais produtos resultam simultaneamente, aqui é a palavra-chave, do mesmo uso de insumo, do mesmo uso da matéria-prima. Ah, Douglas, então você está dizendo que de uma matéria-prima eu multiplico e produzo filhotinhos? Exatamente isso. Exemplo, o boi, né, que eu patio ele, o leite, né, se eu tenho uma produção de leite, eu tenho ali o leite, produzo o leite desnatado, o leite in natura, o leite pasteurizado, né, são produtos que são oriundos de uma mesma matéria-prima, mas, porém, contudo, todavia, eles são continuados, vamos dizer assim, no processo de produção, a se apresentarem de uma forma diferente no final. Produção conjunta. Apresento, então, a cada um de vocês, quero apresentar ao Anderson, a Vânia, a Lívia, produção conjunta, apresento ao Anderson, a Lívia, a Vânia. Aqui eu estou falando, estou brincando aqui com as pessoas que eu estou vendo na tela, né? Isso serve para o leite, para o carvão, para a laranja. Pô, laranja. Eu extraio a laranja, eu posso fazer 1 bilhão de coisas da laranja, né? Desde a polpa, tudo eu aproveito, até a casca eu aproveito como ração animal, como adubo, e tudo de uma mesma produção conjunta.
Então, isso, toda vez que isso ocorre o conceito da produção conjunta. Aí você vai falar, pô, eu já entendi, mas como é que eu faço a associação do tema custos, né, com a produção conjunta, Douglas? É porque até um determinado ponto, vou repetir, você está ali dando uma tratativa. De um determinado ponto em diante, você continua tendo custos, mas esses custos eles começam a se separar. E aí você tem que continuar controlando, mas agora de forma separada. Você pega aquele custo que você teve, no caso do boi, né? Desde o bezerro lá, você pega o custo que você teve com a tratativa dele e joga para dentro da picanha. Joga para dentro do colchão mole. Aí você vai falar assim, poxa, é pegar e dividir então. Pega, soma tudo, divide. Não, porque se eu tenho um bolo de custos, né, que ele vem ali acumulando, e você fala assim, eu produzi picanha, eu produzi a rabada, né, o rabo do boi, no caso, né, e aí eu pego aquele bolo de custo, divido por 2 produtos e carrego o custo da picanha, e metade para a picanha, metade para o rabo do boi. Isso não seria correto, por quê? Vamos pensar junto. Se a picanha custa 50, 70 reais o preço de mercado, e você carrega aqui uma fração, 50% de um custo, vamos supor que o custo de produção fosse 10 reais, né? E aí você pega 10 e divide por 2, 5 para cada um. 50 reais menos 5 da picanha, o lucro de uma venda de uma picanha vai ser 45 reais. Aí vamos supor que você pega os outros, a outra fração, né, o preço do rabo tá, vamos supor, 20 reais. Aí você pega ali o bolo, que você dividiu metade lá para os 10 reais, bota para o rabo, 20 reais menos 5 vai sobrar 15 reais. E aí o ganho que você vai ter na venda de rabo não vai ser interessante. Aí o que você vai fazer com aquele produto? Vai vender ele com prejuízo? Vai vender ele com uma margem pequena? Não rola. Então você tem que respeitar, proporcionalizar, carregar a picanha muito mais custos do que do rabo para os 2 produtos terem margens interessantes, até para você não jogar nada fora, né? Isso que é o grande barato. Aqui eu botei aqui aos interessados de plantão, quem quiser estudar mais esse tema, né? Para a gente é importante a gente entender isso. Mas quem possa se interessar, tem uma legislação que é o contador que trata dela, né? Que é o CPC 16, Comitê de Pronunciamentos Contábeis 16, que ele aborda isso de uma forma muito, muito direta, muito clara, né? Mas é um linguajar, um contabelês que não interessa muito para a gente. Para a gente, eu quero que você guarde que existem produção conjunta. Como é que eu calculo, Douglas? Né? Já entendi, estou entendendo o conceito, como é que eu calculo essa bagaça chamada custos conjuntos? O mercado ele trabalha de 4 formas, mas aqui entre nós, a gente vai se utilizar de uma forma, que é o que eu estou batendo na tecla aqui, valor de mercado, valor da picanha, valor do rabo, né? Porque é o que é mais praticado pelas empresas, é o que é mais praticado pelo mercado. A forma de você depurar, pegar esse bolo e sair dividindo ele em fatias, respeitando a gordurinha, o peso, né, de cada participante ali da mesa. E é fácil a gente entender isso. Acho que apitou aqui o barulhinho. Alguém tem alguma dúvida? Pode me interromper, por favor, hein? É que apitou aqui a... Não, professor, é porque o André entrou, por isso fez o barulho. Tá. Maravilha, maravilha. Obrigado, obrigado.
Porque se for o caso, por favor, né? Eu blá, 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 mas me interrompo aí, não precisa nem levantar a mão. Douglas, eu dou aquela travada e vocês tocam. Vamos voltar aqui, então. Valor de mercado é uma das formas, é o que a gente vai ver, é o que a gente vai entender. As outras, mais uma vez, eu só estou colocando aqui para vocês, né, o Douglas falou que é só valor de mercado. Não, existem outras, mas para o nosso interesse, para o nosso tema, para o nosso objetivo aqui, vai ser o valor de mercado, que é o preço que o mercado paga. E eu acho que é o mais justo, tá? Porque o outro aqui, igualdade do lucro. Igualdade do lucro nunca vai ser justo, porque lucro é a diferença da receita menos os gastos é igual a lucro. Então, eu pego o lucro da picanha, que é diferente do lucro do rabo do boi, por exemplo, e aí somo e divido por 2. A picanha vai estar sempre carregando o rabo do boi, literalmente. Então, isso não é justo. Mas é uma forma que algumas empresas usam. Volume produzido também não é justo. Cara, de um novilho, né, é 1,2 kg ali de picanha. Não, e alcatra, por exemplo, são 5, 6 quilos de alcatra. 6 quilos é uma super alcatra, né? Mas, enfim, 5, 6 quilos. Então, não é correto. Eu produzo uma alcatra e um filé mignon. Então, eu vou dar tratativa vou pegar o bolo de custos e alocar se é a 1 para 1. Não é correto, porque um tem 1 quilo, o outro tem 5 quilos. Então, não é justo você carregar, o desossar, e armazenar, transportar, não é correto. E o método das ponderações é um método aleatório, muito subjetivo aí, algumas áreas de produção, eles têm ali insumos de produção muito custosos, né? De repente, um componente químico que você bota ali no produto no leite para impedir que as bactérias se multipliquem, e esse insumo ele é muito caro. Então, você carrega, não quer nem saber do preço dele no mercado, você carrega o custo de acordo com o preço. Às vezes a mão de obra que manipula aquele produto ela é muito técnica, então tem um preço muito alto, o funcionário, um custo muito alto, então você vai estar ponderando ali de forma diferente. No nosso caso aqui, cara, valor de mercado. Boa noite, Douglas. Esses métodos de ponderação podem ser considerados aqueles métodos dos produtos de luxo, onde o maior valor é a marca, aquele preço subjetivo do que o próprio preço do produto em si? Pode. Por exemplo, vou falar aqui de uma Ferrari, né? A Ferrari é um carro que tem 4 rodas, etc, etc. Mas o cara, em vez de botar o martelinho ali do robô, o cara bota o martelinho à mão. Então, ele leva ali, sei lá, 10 horas para dar uma martelada com carinho, com cuidado ali. É um carro feito à mão, né, como se diz. E aí, esse profissional especializado, ele se torna custoso, específico, e aí eu vou repassar o custo dele para aquele produto. Aí eu vou trabalhar a marca e vou falar que o carro lá do cavalinho, né, que é a Ferrari, é um carro diferente, etc, etc, porque a mão de obra é um carro feito artesanalmente, por exemplo, se aplica. Por isso que, assim, o valor de mercado no nosso mundo real, né, no mundo ali da oferta e da demanda, né, da realidade, é o mais praticado. E vocês vão concordar comigo que é o método mais justo que tem para você, mais uma vez, carregar na picanha o que é um preço maior do que carregar ali no mocotó, que, coitado, se você for carregar está arriscado você ter prejuízo na venda do mocotó. O que é valor de mercado? É ditado pelo valor da receita, valor da venda. O valor, quem dita o preço do mercado, é o mercado.
Então, está aqui. Quanto mais alto o valor do mercado, desculpa, mais eu vou te dar custos para você pagar. É como se você fosse, vamos falar de comida nessa hora da noite, é sempre bom falar de comida. Então, eu sou gordinho, você é uma pessoa ali fitness, né? E se cuida, e aí eu te chamo para comer uma pizza. A gente vai para a pizzaria, a gente senta, eu peço para cortar a francesa, né? Só que enquanto a gente está conversando aqui sobre a nossa matéria, eu estou aqui online, bum, 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 para manter a minha forma gordinha. E você, educado, educada, está ali, come 2, 3 pedacinhos para te saciar, né? De boa, tranquilo. Aí na hora que vem a conta, não é justo a gente dividir por 2, né? Ah, vamos dividir por 2 essa conta. Não, eu comi muito mais, então eu carrego muito mais, eu pago muito mais da proporcionalidade ali daquela pizza em detrimento do valor daquela conta. É esse o conceito do valor de mercado. Já vai calcular já, tem uns exemplos aqui legais para a gente sedimentar, né? Só que tem um detalhe, antes da gente falar dos números, tem um detalhe dentro dessa história de produção conjunta. Quando de um produto a gente produz 2, 3 itens ao mesmo tempo, né? Então a gente olha para trás, temos que carregar aqueles custos, como eu falei. Só que tem produtos ali que nascem não tão perfeitos, vamos dizer assim, como de origem. E aí a gente precisa classificá-los, né, entre coprodução, produtos conjuntos, subprodutos e sucatas. No caso, meus amigos, de um boi, 100% dele é aproveitado. Seria prejuízo se eu jogasse alguma parte dele fora. 100% é aproveitado. Só que o mercado valoriza muito mais o filé mignon do que o chifre que é usado ou por adorno ou por farelo para se transformar em ração. Ou até mesmo em gelatina, que é utilizado algumas partes que não são reutilizadas e ossos. Perfeito, excelente, excelente, muito bem lembrado. Só que o tratamento dessa gelatina, né, meu Deus, como é que é o nome que até é um prato nobre que se faz, do mocotó ali, enfim, esqueci. É mocotó mesmo, professor, que a gente come, é gostoso. Né? Não, tem o mocotó. mocotó, mas tem ali o Nutella, não, tem um nome. Tutano. Tutano. Mas tutano não é só do mocotó, tutano é parte interna dos ossos que estão do tecido hematopoético ali. Tem vários ossos grandes e geram tutano. Perfeito. Então, muito obrigado aí. Show de bola. Eu valorizo de uma forma diferente de outras partes. Então, a gente precisa, até para efeito de controlar e melhor alocar os custos a esses produtos em categorias. Né? Em categoria. Tudo bem, o boi ele tem vários produtos ali, mas tem uns produtos que são mais nobres do que outros, como vocês mesmos colocaram, né? A marca, o valor agregado, o diferencial dele. Então, o trabalho marketing diferente, uma embalagem diferente, botam ali uma pessoa, um biotipo da televisão para fazer a propaganda, para bombar. Então, eu tenho coprodutos, subprodutos e sucatas. Aqui no exemplo que estou trazendo para a gente, ele fala do próprio boi aqui, né, do gado, né? Qual seria o coproduto dele? A carne, os tipos de carne. Né? O tipo de carne ali é um coproduto. O subproduto, o tutano, os ossos, o chifre, o casco, que ali eu uso em outros processos de beneficiamento. E a sucata seria o sebo. Né? Inclusive, eu tenho até abri aqui um parêntese rapidinho para contar uma história em 3 minutinhos para vocês. Uma vez eu estava... Isso que eu converso com vocês, que eu trato com vocês, né? Eu trabalho, né? Não só na academia, mas
eu tenho uma consultoria que faço trabalho de custos, etc., de estudo de viabilidade, e aí eu fui convidado para participar de um trabalho numa indústria que produzia hambúrgueres. Eles produziam hambúrgueres para uma marca famosa, a marca terceirizava, botava a marca dela e a linha de produção era deles. E aí eu fui conhecer lá o processo de produção para fazer o projeto, né, para entender o projeto. E aí eu estou andando pelo Parque Fabril e aí eu vejo, tipo, a princípio, caminhões de gasolina, entre parênteses, gasolina, parando num determinado local, como se fosse botando abastecendo os tanques de combustível do posto de gasolina, né? Que para o caminhão, bota aquela mangueira e fica alimentando ali aquela cisterna. Aí eu falei, caramba, vocês gastam combustível a beça aqui, as máquinas são a diesel? Aí ele falou assim, não, Douglas, isso daí, vamos lá para ver, isso não tem nada a ver com combustível, não, é outro tipo de combustível. Aí quando eu cheguei perto, eram caminhões de sebo, que estavam abastecendo os tanques, que era o principal componente da matéria-prima dos hambúrgueres. Aí caramba, daquele dia, eu continuo comendo hambúrguer, tá? Eu continuo comendo salsichão e tal, mas eu fiquei assustado com o processo de produção. A quantidade de sebo, que aqui no nosso caso é sucata, né? Um custo infinitamente baixo, mas que aí a indústria, através da tecnologia, através de vários componentes químicos e outros elementos, transformam aquela sucata, transformam aquele subproduto em algo comercializado e até às vezes rentável, né? O hambúrguer pronto, congelado, etc., essa tonelada de itens que a gente vende aí. Mas aqui, só fechando o parênteses, eu fiquei assustado com o processo de produção que eu vi lá na empresa. Todas as empresas, não só naquela não, né? Todas elas são meio que assustadora a forma de produção. Coproduto, então, a gente já entendeu, né? Mercadorias secundárias necessárias, fazem parte, eu não vou perder nada, não vou perder nada do frango, não vou perder nada do animal, né, de qualquer produção que eu tenha, de qualquer cultura que eu tenha, né, da laranja, não vou perder absolutamente nada, né, a polpa, o suco, o sumo, a fruta, a ração, a adubação, enfim. Aqui, aí eu estou falando. Os prêmios. O que eu estou correndo aqui para. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Vocês captaram a ideia, tá? Entenderam a ideia. Ora, se eu tenho um produto que ele tem que carregar uma quantidade grande de custos, então eu tenho que, naquele determinado momento em diante, ponderar ao valor de mercado. Como é que a gente faz isso, Douglas? Um exemplo aqui legal para a gente. Como seria a distribuição dos custos para fabricar dois coprodutos, A e B? Então, eu tenho aqui, estou produzindo aqui dois produtos, sendo que os custos conjuntos foram de 50 mil. Opa, eu tenho uma bola aqui que custa 50 mil reais que eu tenho que entregar para duas pessoas, A e B. Pega e divide por 2, Douglas. Não posso. Eu não posso porque eu tenho que aplicar o valor de mercado. Para aplicar o valor de mercado, então eu tenho que primeiro identificar qual é o preço de venda de cada produto desse. Segundo, verificar o volume produzido, né? Que não é só pegar o preço de venda e multiplicar por 50%. Quanto que um produz, e aí eu vou ter o valor previsto da receita. Desse valor, aí sim eu faço as minhas ponderações. Olha como é que é fácil. Aqui, então, no caso, eu tenho 50 mil reais de custo para produzir A, para produzir B. O preço de venda de A, R$ 6 o quilo. O preço de venda de B,
R$ 4 o quilo. Então, são produtos que o mercado trata de forma diferente. No caso de A, eu consigo produzir, nesse período aqui, que não está dizendo, 60 mil quilos. E com a mesma matéria-prima, com o mesmo insumo, eu consigo produzir 20 mil quilos de B. B ele vale menos e eu produzo menos. A, que bom, A eu produzo mais e vale mais. Isso é bom para mim, né? Aqui nesse exemplo. Como é que a gente faz essa distribuição dos 50 mil pelo método de valor de mercado? Ora, eu pego a quantidade de A produzida e multiplica pelo preço. Então, 60 vezes 6, 360. E B? B é a mesma coisa. Eu pego 20 mil de B, multiplico por 4. Então, multiplico 20 mil por 4, tenho 80 pau aqui. Eu produzi, então, 80 mil quilos e tive uma receita, um ganho, quando eu for vender esses caras, de 440 mil. Só que eu tenho que carregar de forma ponderada. Como é que eu faço isso, Douglas? Ou você pega aqui, divide um pelo outro, é 360 por 440, 80 por 440, ou, assim, a gente deixar uma memória de cálculo bonitinha, né? Eu tenho que pegar os 50, lembra que são os 50 que eu tenho que alocar. O produto A, eu crio aqui numerador, né, fracionado com o denominador, então eu tenho aqui os meus 50 mil dividido pela minha receita total. 50 mil por 440, eu vou achar um valor. Esse valor eu multiplico pela receita do produto A. Eu vou chegar a 40 mil e quarequequé. Ou vou voltar, hein? Você pega esse, divide por esse e multiplica por 100. Você vai ter uma fração. Pega 80 dividido por 40, você vai ter outra fração. Essa fração, você aloca ela, multiplica o primeiro percentual aos 50, multiplica o segundo percentual aos 50, você vai ter a mesma resposta. Aqui no caso do B, eu peguei os 50, dividi pelo total e multipliquei pela receita de B. 9 quarequequé. E olha aqui, ó. 40 mil e quarequequé, mais 9 quarequequé, deu os 50 mil. Tive, de uma forma metodológica, ao valor de mercado, eu estou respeitando o valor de mercado, né, os 360 e 80, a distribuição dos meus 50 mil de custos. Apresento para vocês a produção conjunta. Olha que coisa tranquila. Aí tem um outro exemplo aqui, uma característica um pouquinho diferente, mas também muito tranquilo. A empresa tem um processo, vamos supor, né? Escrevi errado aqui, mas vamos supor que a empresa tem um processo de produção que resulte o produto C. Beleza, estou lá produzindo, pum, nasceu o produto C. Como produto principal. E o produto D como um subproduto. Aqui a gente pode estar falando de PET, a gente pode estar falando, aí vocês entendem melhor do que eu, de uma vacina, de um incipiente, né, de vacina, que ele pode ser aplicado em várias naturezas do produto, para vários tipos, né, uma penicilina ali, que pode ser aplicada em tratativos de doenças diferentes, enfim. O fato aqui que dois produtos, C e D. Ambos foram vendidos no mesmo período. Beleza, uma boa notícia. C foi vendido no preço de mercado R$200 mil. E D, R$1.000. Caramba, aqui é quase que um coproduto e uma sucata, pelo que eu estou lendo aqui. É um valor quase que de sucata, a desvalorização do mercado é essa. Os custos de produção até o ponto de separação foi R$80 mil. É verdade. Eles vieram embolado, quando chegou num ponto, cada um seguiu seu caminho,
C virou C e D virou D. Só que até esse ponto foi R$80 mil, que eu, a princípio, eu teria que realocar ao C e ao D. Os custos conjuntos... Professor, Oi, pois não, pois não. o senhor poderia explicar essa conta de novo? Porque eu não entendi. Sem problema algum, sem problema algum. O exercício anterior, e aqui, se vocês me permitem, eu vou voltar, eu tenho que pegar 50 mil e entregar para o Zezinho, para a Mariazinha. Aí ele vai falar assim, não, eu sou gordinho e ela é magrinha, então não é justo eu entregar os 50 mil e pedir para cada um pagar a pizza, porque um comeu muito mais do que o outro. Então eu fiz aqui essa divisão. Eu peguei o valor, multipliquei pela quantidade produzida, e aí peguei 360, dividi por 440. Cheguei a um percentual. Esse percentual eu apliquei sobre os 50. Cheguei a 40 mil e pouco, 40.909. A mesma coisa eu fiz para o B. Eu peguei o valor de venda do B, né? Dividi via qual é a relação desse valor com o valor total, qual é a fração, e aí cheguei a um montante. A um percentual. Esse percentual, eu aloquei ele aos 50. Aí chega o resultado de 9. Opa, 40 e pouco, mais 9 e pouco, vai dar os 51. Eu distribuí. Nesse caso aqui, eu estou dizendo o seguinte, que o preço, a mesma coisa até aqui, o preço de venda aqui eu não sei quanto foi o volume produzido. Aqui eu só tenho já o valor financeiro. C, eu consegui ver, não sei quanto que eu produzi de C, mas eu sei que eu botei no meu bolso R$200 mil quando eu vendi C. E no caso de D, quando eu vendi D, eu botei no meu bolso R$1.100. Nem sei qual foi a quantidade de C que eu vendi, nem a quantidade de D que eu vendi. O fato é que eu botei no meu bolso de 200 e eu botei no meu bolso outro 1.000. Ponto. Porém, para botar no meu bolso 200 de um e 1.100 do outro, eu tive um custo. Eu tive um custo de 80 mil. Como assim, Douglas? Vamos imaginar que isso aqui fosse laranja e bagaço, e casca de laranja. Vamos imaginar. Aqui a polpa da laranja e aqui o bagaço da laranja. Só que para plantar laranja, colher a laranja, terraplanar lá o terreno, armazenar a laranja, transportar a laranja, higienizar a laranja, eu gastei 80 mil reais. Poxa, eu não vou pegar 80, dividir por 2, botar 40 mil para o C pagar e 40 mil para o D pagar. Porque não é justo isso. Então, nesse caso, aí ele está dizendo aqui, assim, o conceito é esse. Aqui a gente não fez cálculo nenhum. Eu só tenho um pepino na minha mão que eu preciso distribuir esses 80 mil aqui, considerando essa situação. Se o exercício acabasse aqui, o que eu ia fazer? Eu ia pegar 200 mais 201, né? E aí ia ter 201. Quanto que 200 representa de 201? Quanto que 1.000 representa de 201? Basicamente ia ser 99% e 1%, né? E aí eu ia pegar 99% dos 80 e alocar no C. 1% dos 80 e alocar no D. Eu faria isso se o exercício acabasse aqui. Só que ele continua, né? Então vamos ver o que esse cara falou aqui. Os custos conjuntos, esse cara aqui, os 80,
não são rateados aos produtos e atribuídos integralmente ao C. Pô, aí fica muito mais fácil. Aí ficou fácil. Porque ele falou o seguinte, ó, nesse caso aqui, o C ele é tão maior do que o D que eu não vou carregar o passado, o ponto de separação aqui é até o ponto que eles se multiplicam, né? Até aqui eles vieram juntos, daqui em diante eles se multiplicam. Então, o passado, os 80 mil, está dizendo aqui, ó, não vamos ser rateados, joga tudo no C. Tudo bem, melhor ainda. Suponhamos também que o produto D exija R$ 300 de custo adicional. Considerando as premissas, como que ficaria a coprodução nesses produtos? Aí fica fácil, porque ele está dizendo que tudo fica alocado num só, está aqui, ó. Estou botando aqui na tela. Então, eu estou produzindo um produto que até um determinado ponto, está aqui, ó, eu gastei R$ 80 mil. Só que ele está dizendo o seguinte, pega esses 80 mil e aloca unicamente ao produto C. É o dado do exercício, isso pode. Tudo bem. Eu dividiria, né? Faria uma proporcionalidade respeitando o valor de mercado. Mas o exercício está dizendo para carregar tudo no item C. E aí, então, eu vou pegar os 80 mil e jogar coladinho lá na receita de C. 200 menos 80, o lucro de venda de C aqui nessa brincadeira, 120 mil. E ele está dizendo o seguinte, o produto D não carrega nada do passado. Porém, contudo, todavia, ele tem um gasto adicional de R$ 300. Desculpa, esse gasto é só dele. Então, ele está botando aqui, ó. Ele está botando aqui o gasto só dele. Porque eu vou voltar aqui ao exercício. Suponhamos também que o produto D exija um custo adicional para processamento, para beneficiamento. Só ele, não falou do produto C. Então, nesse caso, eu estou alocando aqui 1.100 aos 300, desculpa, única e exclusivamente ao produto D. É o que eu falei no início, né, do nosso bate-papo. Eu vou fazer uma bateria de exercícios com essa pegada, né, bem suave, bem tranquilo, para a gente ir se provocando, ir se testando, né, ir se exercitando, para identificar quando que a produção... É sempre o valor de mercado. Seria mais fácil ou seria mais eficiente sempre analisar os produtos de forma individualizada? Porque eu estou vendo que aqui a gente tem lá, a gente teve um produto D que necessitou de um procedimento a mais, um processo a mais, que custou R$300. Aí a gente, às vezes, fica tentando fazer várias matemáticas para saber o quantos por cento isso tem a ver com o produto C, mas não tem nada a ver com o produto C. Perfeito. Né? Ou perfeito. Não? Ou estou enganado? Perfeito, não, exatamente isso. Então, assim, e o valor... Aquilo que o senhor falou, por exemplo, desculpa te interromper, mas no processo que chega, eles caminham juntos dentro da indústria até um momento que ambos custaram 80 mil. Não foi isso? Perfeito. Então, eu posso, para a gente facilitar a compreensão e o entendimento, dizer que existe um produto que vale 80 mil. Certo? Perfeito. Esse produto não está acabado, esse produto é uma matéria-prima processada, vamos dizer assim, e aí dali para frente eu vou usar esse produto que custou 80 mil para ser produzido até aqui e vou fazer várias outras coisas com ele. Como por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Esse 80 mil foi uma peça de couro. Eu curti uma peça de couro, mas vai ter uma parte desse couro que ele é premium que vai virar carteira de luxo. Uma outra parte desse couro que é intermediário vai virar banco de carro. Aí
um pagou 1.000, o outro pagou 1.000, mas a quantidade é 40 vezes mais, mas tem a raspa desse couro que vai custar muito menos, mas tem 80 vezes mais, que é a sobra. Então, é o mesmo produto que foi sendo desmembrado, o nível de nobreza foi gerando produtos que foram gerando riquezas, e até que se aproveita tudo daquele produto que custou 80 mil, e a gente vai vendo camada por camada. Não ficaria mais fácil analisar dessa maneira? Bingo, bingo, bingo. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu dei assim, o exemplo do boi, no caso, porque o processo do boi, eu acho que ficou mais nítido, porque ele tem ali toda uma fase de nascimento até o abate. Então, você está carregando o custo. E do abate em diante, desse ponto de ruptura, vamos dizer assim, você tem produtos que são gerados de forma simultânea. Então, você trata os custos desse produto de forma individualizada, claro. Mas aquele custo lá de trás, você tem que carregar para esse novo produto. Porém, Eu vale a acho que pena? esse porém que eu ia te perguntar, porque pensa bem, se o boi para ser produzido custou X reais, o preço da produção, tanto da filé mignon quanto da unha do boi, foi o mesmo, certo? Sim, O preço de produção do filé mignon e do chifre foi o mesmo, do filé mignon e da orelha foi o mesmo. sim, O que vai mudar é daí para frente. sim. É o valor percebido daquela peça. Então, eu tenho 1 quilo de filé mignon e eu tenho um mercado de demanda para esse filé mignon que vai pagar R$ 40 o quilo, ok. Quem que quer pagar R$ 40 num quilo de orelha? Não existe. Então, a gente vai trazendo até a realidade aonde vai sendo transformando qualquer parte do boi em centavos. Perfeito. É exatamente isso, porque quem dita a regra do preço é o valor de mercado. Por isso, então você vai pagar 40 prata na picanha? Então tudo bem. Então eu vou pegar aquele bolo de custo e vou carregar mais para a picanha, para desovar aquele custo, vamos falar assim, usar esse termo, na picanha, porque o mercado está pagando. E aí eu diminuo o tamanho da pirâmide aqui dos custos e sobra um valor pequenininho para associar a comercialização da unha. Ou E então eu aí, tenho que pegar o meu lucro, eu tenho que pegar o meu custo, o meu lucro estimado e dividir de maneira monetária por todas as partes do boi. E aí, perfeito. nessa divisão, a gente vai dar importâncias. Exatamente. É a associação que eu fiz aqui com a pizza. Entendi. Não é justo, não é justo a gente pegar e dividir por 2 se eu como muito mais do que você. Então aqui a gente vai ponderar. Até porque se o quilo da picanha fosse o mesmo quilo da orelha, não se vendia a orelha nunca. Exatamente. Exatamente. Então é exatamente esse o pensamento. Eu vou provocá-los mais nesse sentido. Deixa eu parar aqui a representação, a gravação. Eu vou provocá-los mais nesse sentido, como forma da gente ter uma segurança maior, né, com relação a esse tema. Já coloquei lá para vocês o nosso próximo tema. Basicamente, a gente tem mais 2, 3 temas, se eu não me engano. No próximo tema, a gente vai falar de legislação de financiamento. Então, quais são as linhas, quais são os tipos de financiamento que, aí voltado para o interesse nosso, né, que a gente volta aqui para o agronegócio, para a produção, né, dos agrosistemas, quais são as linhas que existem, né, as principais linhas que existem, tanto na iniciativa municipal, como estadual, como federal, principalmente, para a gente bater na porta, porque é bom trabalhar. A gente vai trocar ideia porque vai entender que é bom trabalhar com o dinheiro dos outros.
desde que a gente tenha condição de pagar quando vencer a fatura, né? Mas a coisa mais linda do mundo é a gente trabalhar financiado, tendo a garantia de que a gente vai pegar o financiamento, vamos aplicar na produção, essa produção vai rentabilizar para depois a gente pagar a nossa dívida e botar a diferença no bolso. É um pouco disso que a gente vai entender na próxima, trocar ideia na próxima aula. Oi, Vânia. Vânia levantou a questão? Pois não, Vânia? Rapidinho. Essas questões vão cair na T2? Porque ficou faltando ali o finalzinho, né? Falar do valor líquido ali de 800, que eu fiquei em dúvida. Mas aí posso esclarecer na próxima aula, mas só que o T2 é agora até sábado. Eu queria só saber se vai cair. Não. Ali no caso, a diferença se eu te perguntar, qual é o ganho final, o lucro final do primeiro produto, por exemplo. Primeiro produto, 200 menos 80, porque a gente carregou tudo para ele, 200 menos 80, o lucro final dele é 120, né? E o segundo produto? O segundo produto foi 1.100, se eu não me engano. Sim, 1.100, só que ele teve um gasto particular dele ali, peculiar e exclusivo dele, de 300, né? Então, a diferença, no caso dele, vão ser os 1.100 menos os 300, dando ali os 800 de lucro, né? Se eu te perguntar, qual foi o lucro do produto D? Qual foi o lucro? Eu entendi, porque eu achei que esse custo adicional era para somar, não é para somar. O custo que teve vai diminuir o valor, então. Exatamente, sempre. Custos, a gente pensa sempre esforço que a gente faz para ganhar dinheiro. Então, o conceito é que... Mas esse custo precisa ser somado na lista dos custos para poder depois ser debitado, para poder a conta fechar. Mas naquele caso ali, o exercício estava dizendo, o produto C, ele carregou 100% do passado do bolo de custos. Entendi. Aí, nesse caso, eu somei aquele valor aos custos que já vinham de uma produção anterior. Aí naquele exercício, o exercício deixou bem claro o seguinte, todo o passado você joga para C e não joga para D. Aí eu falei, sim, senhor, 200 menos 80 é o valor lá do C. E o D? O D, ele não carregou custo passado nenhum, aí ele vai falar assim, me dei bem, porque os 80 ficaram tudo com C. Não, mas para você nascer, você teve um custo de 300. E aí, consequentemente, esse custo é só seu. O importante é que a gente entender que custos é sempre um sacrifício que eu faço para ganhar dinheiro. Eu tô dando aula aqui para vocês, estou me dando bem, que vai entrar o valor da hora-aula. Porém, eu estou tendo um custo de energia, de internet, para poder ganhar a diferença do valor que a instituição me paga. Menos esses custos é o que eu vou ganhar líquido no meu bolso. Esse é o grande barato. Sempre assim. Show de bola. Meus queridos, deixa eu parar aqui a gravação e assim que terminar de upar, eu colo lá para vocês